Gênese no lar. Mais um evangelho no coração. Manhã de bênçãos, manhã de oração, manhã de paz, mansão de fraternidade. Agradecemos, Senhor, o dom da vida, a oportunidade de estarmos juntos em torno da Tua mensagem, a mensagem viva do Evangelho. Que possamos recolher todos os elementos que necessitamos nesse instante bendito em que aflora as nossas necessidades espirituais. E que a gente possa, nesse intercâmbio com o mundo espiritual superior, chegarmos naquela condição final do encontro em paz nos domínios do coração. O tema de hoje, o sol interior. Nós vamos dar prosseguimento aos estudos que Allan Kardec tem nos disponibilizado no livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Trabalhamos os tópicos a morte, paixão, perseguição dos apóstolos, cidades impenitentes, ruína do templo de Jerusalém, maldição dos fariseus. E hoje, minhas palavras nunca passarão. Então nós vamos, nesse momento, estabelecer a leitura da passagem que está inserida no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 12 a 14. Vamos lá. Jesus disse assim, ou melhor, o texto diz assim, em palavras de Jesus. Então seus discípulos aproximaram-se, disseram-lhe: Sabeis bem que os fariseus, tendo entendido o que dissestes, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste nunca tenha plantado será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, eles cairão, os dois na fossa. Nós teremos mais 2 versículos, ou melhor, um versículo e um comentário de Kardec, que é o 25. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Essa passagem já está em 24, Mateus, versículo 35. Kardec vai trazer a ideia de que as palavras de Jesus nunca passarão, porque elas serão verdadeiras em todos os tempos. Seu código moral será eterno, porque contém os caracteres do bem que leva o homem ao seu destino eterno. No entanto, suas palavras chegam a nós puras, livres de todas as misturas e falsas interpretações. Todas as seitas têm compreendido seu espírito? Haverá algum deles distorcido seu verdadeiro significado, como resultado do preconceito e da ignorância das leis da natureza? Haverá algum que se torne um instrumento de dominação para servir às ambições e interesses materiais, em uma escala para ascender na terra e não subir ao céu? Eles adotaram, todos eles, como regra de conduta a prática das virtudes que ele apresentou como uma condição expressa para a salvação?
todos eles estarão isentos de representações que ele dirigiu aos fariseus de seu tempo? Finalmente, todos eles, tanto na teoria como na prática, serão pura expressão de sua doutrina? A verdade, sendo uma, não pode estar em afirmações contrárias e Jesus não poderia querer dar duplo sentido às palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram como verdade o que a outras condenavam como heresia, é possível que estejam todas elas com a verdade. Se todas tivessem tomado o sentido verdadeiro do ensinamento evangélico, elas iriam se encontrar sobre o mesmo terreno e não haveria tido seitas. O que não passará é o sentido verdadeiro das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o falso sentido que deram suas palavras. Jesus, tendo a missão de trazer aos homens o pensamento de Deus, sua doutrina pura pode ser somente a expressão desse pensamento. É por isso que ele disse: toda planta que meu Pai Celeste nunca plantou será arrancada. Bom dia para você. Que bênção estar aqui, Gênesis no Lar. Mais um evangelho da manhã para o seu coração. Nós estamos diante de uma passagem muito importante. Kardec já esclarece sobre o ponto de vista histórico, o papel filosófico transcendente do Cristo, que veio nos oferecer a culminância de todos os projetos sob o ponto de vista espiritual, filosófico, que foram oferecidos à humanidade. A culminância, o glamour, a plenitude em face à vivência, a conjugação da filosofia na prática, definindo uma autoridade inquestionável, pois não ficou presa no discurso ou nos tratados externos. O reino dos céus, a mensagem do Espírito, é para o Espírito, atendendo aos homens. Ela é como uma força que nos visita, como um estímulo elétrico, que o nosso organismo vai responder de uma forma automática e previsível. Sobre o ponto de vista moral, esse fenômeno da repercussão, ele se dá no tempo. Recebemos a semente, que na verdade encontra ressonância na nossa intimidade, pois somos centelhas divinas numa alusão espírita, criados simples e ignorantes, mas com a perfectibilidade, ou seja, a possibilidade de melhoramento. E o potencial, então, está dentro, ele não está fora. Então, Jesus, quando no contato com a humanidade, ele vem como um grande amigo, professor, mestre, experiente, dizer assim: olha para dentro de você e busque compreender que esse mecanismo evolutivo ele envolve o interior para o exterior. Lembram quando utilizávamos o compasso para fazer uma figura geométrica? Tem aquela parte que você fixa e a outra que te dá segurança e a outra você vai ampliando as possibilidades do desenho. É o que acontece do ponto de vista da irradiação do espírito. A gente sai do interior para a dinâmica universal. O potencial força está dentro. Então, quando a mensagem é trabalhada sob o ponto de vista organizacional, social, religioso, do mundo, nós vamos nos deparar com dicas, com ensinamentos, com experiências, com obras que foram erigidas, que, na verdade, têm o papel
de ser estimulantes, indutor, para que a gente possa se descobrir como indivíduo e realizar cada um a sua própria obra. Isso é muito importante para a gente verificar. Porque quando filosoficamente a gente vai trabalhar o conceito de palavra que não foi dada, que será arrancada, a gente fica assim, mas e aí? Isso aí é conhecimento que vai embora? Você leu e depois esquece? Não. Não é bem assim. O sentido é figurado. Nós vamos trabalhar em outro patamar. A construção de cada um que não se perde. Você não perde inteligência, você não perde experiência, você não perde a sua bagagem. Você é um indivíduo que está num processo maravilhoso de evolução. Por isso Jesus dissera, podemos elencar aqui N frases, mas a cada um segundo suas obras. Bem-aventurados os que são brandos e os pacíficos, os misericordiosos. Ele está falando do quê? Ele está falando de inteligência, de conhecimento, de habilidade, ele está falando de sentimento, ele está falando de capacidade de administração de emoção. Individuação. Ele está dizendo, vou fazer aqui, buscando na inspiração dos autores espirituais da manhã, vamos lá, vamos só elencar mais algumas. Deus é luz. Está escrito lá na Epístola de João. Jesus se autoproclamou luz. Eu sou a luz do mundo. Mas ele disse para você, minha amiga, meu amigo, que você também é luz. Aí ele dá um toque. Veja a qualidade dessa luz. Andai enquanto tendes luz. Porque a vida depende da sua capacidade de irradiação, da qualidade da luz. Com isso, nós voltamos para aquele diálogo do Evangelho que propõe que a gente construa instrumentos com as próprias mãos, inspirados pelos Espíritos, como um barco, uma chave, uma casa. Essa construção vai te veicular a um projeto. Sinteticamente, filosoficamente, a gente fala que é evolução, perfeição. E essa equação é esquadrinhada, a gente já sabe. Paulo de Tarso tem uma das equações mais extraordinárias da doutrina espírita, está na questão 1009. Ele diz assim, que a humanidade concorre para gravitar em torno da unidade divina. A saber, unidade divina, Kardec esclarece nesse mesmo livro citado, a Gênesis, que estamos estudando, que a unidade divina é perfeição. Então a humanidade gravita, olha, forma um circuito, um périplo, em torno da unidade, da perfeição. E o Paulo fala assim, para isso são necessárias 3 coisas. Justiça, amor e ciência. É a síntese de toda a filosofia, de todo o pensamento evolutivo. Justiça. Nós não estamos avaliando o tempo todo a justiça, dentro dos planos da razão, da crítica, da lógica, do bom senso. Justiça. Ciência. A ciência do bem viver. Não pensa só no academismo. Descobrir, criticar, avaliar, ressignificar. Isso é ciência, é método. Você tem que adotar método em tudo na sua vida, até para regar uma planta. Não estou falando para você ser perfeccionista e ficar calculando tudo, não. Mas você tem que aprender a fazer e para errar menos. E o amor? Em Grinalda. Por isso, nós sugerimos ao grupo que possamos verificar uma bela página no Evangelho segundo o Espiritismo, que o meu tempo não permite ler toda. Mas é uma página que está no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Uma das mais belos tratados de doutrina espírita em toda a obra. É uma mensagem do Espírito Lázaro, que é um expert de equação. Você pega o texto do Lázaro, disseca ele para você ver, faz um mapeamento, tanto de dica que ele nos dá. Mas ele apresenta o que
nada pode arrancar do homem o amor. Por isso só o interior. Pois o amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Olha que beleza. Olha que extraordinário. O amor é o sentimento puro. Então observe, sem fazer estudo de evolução, porque não dá, né? Se desse, a gente ficava aqui a manhã toda. Mas vamos observar, filosoficamente, quando a gente faz uma avaliação da posição que ocupamos, porque estamos buscando conhecer quem somos, pois não sabemos. Uma descoberta de toda hora. Mas você ocupa uma posição na sociedade, na família. Agora você está sendo chamado para uma posição diferente. A individualidade. Então, porque na Terra, a gente, só abrindo um parênteses, a gente vive um universo complexo, que ele é dual e múltiplo. Significa que você o tempo todo está entre a busca da realidade e da fantasia. Existem estudos, pesquisas interessantes em universidades reconhecidas, como na América do Norte, que a maioria das pessoas, elas vivem num mundo da ilusão. Você está vendo um indivíduo caminhar na rua, você acha que ele está ali, mas o espírito dele está em 3.000 lugares ao mesmo tempo. Ele está pensando em 300 coisas e, na maioria das vezes, desfocado do que ele tem que fazer. Eu vou dar um exemplo muito clássico nos dias modernos. Você está com a televisão, controle remoto, você tem lá aquele menu de canais, você costuma ficar ali horas passando o canal e não assiste nada. Desvio de foco, déficit de atenção. Observem bem, nós nos encontramos de manhã para fazer o quê? Para cuidar da alma, certo? E naturalmente vão surgir aqui muitos temas, dúvidas, incertezas, certezas. Costuma a gente terminar um encontro desse sem saber o que viemos fazer. E o que nós estamos levando? Ah, eu senti bem. Ótimo, já é um passo. Mas o grande lance talvez não é você só se sentir bem. É você descobrir que você tem que fazer alguma coisa. E essa descoberta trazer para você um incômodo, uma responsabilidade. Aí você vai ter que desenvolver um projeto. Aí a gente vai entrar na linha da ciência de novo. E nesse projeto você vai ter que estabelecer então onde que tu quer chegar. E aí você terá um problema grave, que é manter o foco e a constância. Porque você vai trabalhar com seus instintos, você vai trabalhar com as suas sensações e com sentimentos, dos mais variados. E podemos até não atingir o clímax do amor. Podem ser sentimentos apenas que nos envolvem num plano imediatista. Você terá emoções nesse processo. E o que é a emoção? Nada mais é do que uma descarga, uma cor, um colorido que tu vai dar às suas expressões, às suas escolhas, às suas ações. Quando Jesus fala que as minhas palavras não passarão, que vão permanecer, ele está dizendo mais ou menos o seguinte, que nós temos que entender que existe um sol interior que condensa
e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É um foco interior. É a tal lei do amor. E essa lei do amor, ela é tão extraordinária que ela substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Não entendi. Eu explico. Essa força interior, ela é tão sublime, ela é tão extraordinária, que ela produz bem. Ela produz o que você mais necessita. Porque ela é acionada por ti, pela sua vontade, pela sua fé, para que você faça a máquina funcionar. E o interessante, porque ela é uma força diferente do que as que normalmente nós utilizamos. E ela tem um colorido moral que faz bem para a alma, porque ela nos coloca em contato com os outros seres. Os seres da criação. Então ela produz, na sua essência, sem o interesse de arregimentar em celeiro. Ela só quer distribuir. Com isso, a gente perde o vínculo com as coisas que atrapalham. Você vai entrar numa senda do desapego. Nós entraremos numa faixa que é um colorido extraordinário na evolução, que se chama liberdade. E pela liberdade, você consegue igualar os potenciais. Você consegue vencer os preconceitos, as barreiras. Você agrega. Você pertence. Você colabora. E tudo isso vai facilitando, vai sutilizando, vai trazendo leveza. E essa leveza favorece, inclusive, a sua sensibilidade. E sensíveis, nós começamos a dialogar com outras faixas evolutivas espirituais. Você não mais observará a planta só com os olhos. Você passa a intercambiar com as flores pela vibração. Vocês lembram do Divaldo Franco contando história do Chico falando com as rosas? Ah, o Chico, o Chico. Mas a sua mãe também fez isso. A sua esposa não dialoga lá com a avenca? Não cuida da samambaia? O seu avô lá, de vez em quando, não ralhava com a árvore porque ela estava dando trabalho para ele e ela se endireitava? O que eu estou falando? Que a gente pode entrar em faixas espirituais porque nós temos o potencial. Nós não temos a ciência porque agora que chegou o momento de estudá-la. Agora não é para você fazer curso de floricultura para ir dialogar com o plano espiritual do jardim. Mas você pode intercambiar com faixas espirituais como agora. Você está envolvido por espíritos. Alguns estão sentindo, outros não. Mas eles estão aí. Quando a gente faz uma prece, qual que é a ideia? Abra a percepção. Mas num estágio melhor, não pior. E a oração, ela tem o papel de te elevar, te julgar para cima, para você intercambiar com o que é bom. Agora, quando nossa produção, que vai trazer dificuldades, anomalias, doenças, etc., nos joga no buraco, nós também entramos em faixas espirituais complexas. Aí, o que acontece? A vida começa a dar problema. E o que a gente faz?
como infantilizados da sociedade humana. A gente quer só trocar, a gente só quer mudar. A gente quer passe de mágica, a gente quer a religião para dar jeito. Olha o que eu vou dar de exemplo. Seria o mesmo que um adolescente insatisfeito com as espinhas querer trocar o espelho. Ou o marido que está com problema com a esposa e com os filhos manda trocar o sofá. Ou então aparece um terapeuta que diz assim, vai viajar. Aí você leva junto o almanaque autoajuda, você leva o psiquiatra, o psicólogo, porque você vai resolver sua vida mudando de carro, indo às compras, chutando o balde. Atitudes que nos vincula ainda mais a uma bolha de ilusão e a gente continua sem compreender o fenômeno, portanto, sem saber como fazer, num quarto escuro, sofrendo a duras penas. Eu até gosto da sofrência. Daquela música que fala que o relacionamento só dá errado, que a família é isso, que a doença não sara, mas o seu amor ainda é tudo. E aí a gente vai para lugar nenhum, porque continua perdido de si mesmo. Jesus está dizendo para a gente, através dos Espíritos, que existe um sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma e nem a do corpo. Porque o amor, observem bem, gente, o amor não conhece miséria. Porque o amor é plenitude. Miséria é onde não tem amor. Ignorância é onde não tem conhecimento. O amor é só o interior que supre tudo isso. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Meu Deus! Meu Deus! Os mártires foram para o circo da vida. E nós não somos capazes de ir no hospital? De ceder um pouco mais? De dar um tempo? De parar ou de investir? Nós temos uma facilidade muito grande para dizer, não, hoje é seu dia, não vou, já fiz a minha parte. A sua mãe, que eu tenho como referência, seja ela do plano espiritual, do plano carnado, eu não vou entrar no método, porque é muita gente que nos acompanha, mas a nossa referência sempre serão as mães. Porque as mães que representam o alto, a realidade espiritual, elas sempre estão prontas para nos dar. E sempre o filho é um anjo. Ele pode ser o mais complexo, ele é o filhinho da mamãe. Porque o amor é capaz de superar todas as imperfeições, todas as dificuldades, porque é misericórdia. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado, como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará, amigos,
olha que extraordinário, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios da alegria celestial. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, nesse momento de espiritualidade, de evangelho puro na alma, abrir o coração para essa força interior, para esse sol que aquece, que renova e que nos apresenta todo um contexto de imortalidade. O Espiritismo veio trazer os espíritos para não só provar a preexistência, mas a imortalidade, dizendo para nós que esse momento atual é muito importante, principalmente se nós nos vincularmos ao que realmente nos interessa, o mundo interior, o espírito, que precisa ser cultivado como um campo, conforme Lázaro nos ensinou nessa manhã. Toda a riqueza futura depende do labor atual. É uma mensagem muito forte, significativa e transcendente. Agora é a hora. Não foi ontem, não será daqui a pouco. É agora. E aí a gente conclui com a música popular dos anos 70, que é muito adequada dentro dessa fraseologia importante do tempo que vivemos. Quem sabe, faz a hora. Quem sabe, faz a hora. Não espera acontecer. Que o Senhor da vida continue envolvendo a sua casa, abençoando a sua família. Que possamos agora endereçar essa força interior, esse sol que nos aquece, para todo o nosso ambiente familiar, a sua casa, o jardim, caso tenhas, os seus animais. Pense no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus parentes. Vamos mentalizar luz para aqueles que estão nos hospitais, que passam por provas sérias, aqueles que estão vivendo a desencarnação em nível pessoal, mas os parentes que estão despedindo de tanta gente ao mesmo tempo, nesse momento histórico complexo, mas que estamos vivenciando e passando por ele. A travessia foi difícil, mas os Espíritos vêm nos mostrar que estamos abrindo um outro portal, vamos entrar em outro tempo. O homem voltará para a lida, para o trabalho, para o convívio, para cultivar a esperança, a força interior. Mas enquanto isso, vamos endereçar os votos de paz, de serenidade, de mansuetude, de bondade, de respeito, de cordialidade para todos os nossos irmãos no Brasil e em outros povos. E que no mundo espiritual os espíritos recebam a nossa luz de agradecimento, de fraternidade, de amizade. E suplicamos a Jesus que esse programa Gênese no Lar continue alimentando nossas almas tão necessitadas do pão da vida. Ah, Jesus, só nos resta dizer muito obrigado, muito obrigado. Ave, Senhor,
Ave seja seu nome. Ave seja sempre o teu evangelho. Que sejamos dignos de vivenciá-lo em espírito e verdade. E assim, com muita alegria, nós vamos despedir do grupo, desejando mais uma manhã pródiga de bênçãos. Mês de maio, mês das mães. Mês que reverenciamos Maria Santíssima, mês das flores. Mês do coração. Gênese no lar, mais um evangelho para o seu coração. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.